Olá, espero que estejam todos bem. Então vamos fazer o Evangelho de domingo. Essa semana eu escolhi um tema ligado a falsos profetas e a correlação é abaixo os grandes egos. Esse outro é um livro que eu estou usando do Luiz Antônio Luiz A. Marins Filho. Ele tem várias formações, né? Ele é coach também. Ele é doutor em antropologia também na Austrália. Então, o texto dele, ele fala para nós observarmos durante a semana se há alguém na nossa empresa ou círculo de amigos que tenha aquele ego enorme, né? Como que é o ego enorme? A pessoa, ela sempre é o centro das atenções, ela tem que ser o centro das atenções, ela não aceita críticas, ela nunca erra, né? Para ela, é perfeccionista e está acima de tudo e de todos, né? Essa é uma das características, né? Tem outras que só observando você vai ver, mas a principal é não aceitar críticas, né, externas. E também ela faz autocrítica, né? Ela tá sempre acima de tudo e de todos e tem sempre as preferências, ela em primeiro lugar, né? Aí ele fala assim, caso você tenha alguém próximo a você assim, não alimente o ego da pessoa, né? Você deve se abster de ficar próximo da pessoa fazendo as vontades ou tendo que fazer sempre sim com a cabeça, que nem aquele bonequinho, né? Então, geralmente o egocêntrico a gente tem que sempre concordar com ele, né? Então ele fala para se afastar e veja aqui, né, no que ele fala, veja se seu ego também não está crescido demais e se as pessoas não estão loucas para livrar-se de você também. Porque toda pessoa que tem o ego assim, as pessoas à volta vão chegar uma hora que elas vão se saturar, né? Porque a pessoa que tem o ego muito enaltecido, ela não dá espaço, né? Isso já é um caso doentio, né? Mas existem muitas pessoas e ainda não perceberam que estão assim. Então, cuidado, um ego crescido é caminho certo para o fracasso, para o isolamento. Faça esse exame de consciência e autoanálise e livre-se de seu ego engrandecido. Aqui eu estou colocando, porque ele falou para livrar-se do ego, né? Antes que ele acabe com você. Mas assim, o ego não dá pra gente se livrar, principalmente nessa encarnação. Como eu falei em outra live, a gente tem que usar vaidade, orgulho e egoísmo a nosso favor quando a gente tem necessidade disso. Imagina que você tá do lado de uma pessoa que só quer que você ajude, só quer que você dê. Se você não acionar o seu egoísmo, você vai continuar doando até você ficar sem energias. Estar perto de uma pessoa que ela tem muita inveja de você e ela começa a desmerecer o que você faz disfarçadamente. Você fez isso, mas eu acho que poderia ser um pouco melhor, sabe? Essa coisa assim, bem não querendo dar palpite, mas dando e colocando você sutilmente para baixo. Aí é hora de você acionar o quê? O seu ego, o seu orgulho, para se proteger e criar uma barreira.
A vaidade também tá do lado de um companheiro, né, ou uma companheira, né, vocês estão casados, mas ele é muito ciumento ou ela é muito ciumenta, aí começam a desmerecer aquilo, a roupa que você colocou, o jeito como você anda, melhor não se pintar, melhor não ficar tão lindo, sabe? Essas coisas assim. Então aí é hora de você acionar a vaidade. Porque senão desequilibra o relacionamento, desequilibra você. Então não dá pra gente extirpar ego, extirpar egoísmo, extirpar orgulho, isso é fantasia. Nós precisamos saber usar essas três forças a nosso favor. E sim, ele tem que ser combatido quando ele começa a colocar a gente em destruição. O orgulho, o egoísmo e a vaidade. São esses os três, as três forças que a gente tem que controlar dentro de nós. Para que elas não nos destruam, mas sim alavanquem o nosso crescimento, certo? Aí vamos então agora ver outra característica da pessoa egocêntrica, muito com ego muito, né, egocêntrica, com ego muito crescido, é também as pessoas não aguentarem a ficar perto, trabalhar com ela, ficar perto dela, certo? Então vamos lá, prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza, sendo estas exclusivamente obra de Deus. Pode ele, sem dúvida, derrogá-las se lhe apraz. Ele está falando das leis da natureza. Deus pode derrogar se ele quiser. O simples bom senso, porém, né, diz que não é possível, haja ele dado, né, haja Deus dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu. Então, não é para entender que haverá falsos cristos, falsos profetas, que tenham o mesmo poder de Deus. Isso precisa ser melhor entendido. Porque Deus não vai dar um poder igual ao dele para uma pessoa menor, né? Que seria considerado pela espiritualidade como uma criança espiritual. E ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito, certo? Isso não é possível. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna, já que essa afirmação é um pouco esquisita, é necessário procurar um sentido mais racional para essas palavras, né? Que seduzirão os próprios escolhidos, esses prodígios, né, dos falsos profetas. Para o vulgo, né, para o povo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. Por exemplo, na época que foi dito que a Terra era redonda, né, foi um absurdo, uma heresia, né, foi considerado até uma heresia.
E depois ficou uma coisa bem comum, que até as crianças na escola aprendem isso, né? Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa desconhecida passa por sobrenatural. Então, essa afirmação da Terra ser redonda na época foi como sobrenatural, maravilhosa e miraculosa. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, seus interesses, e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas, esses que exploraram em proveito de suas ambições, né? E de seus interesses, de seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inimigo de possuir, tanto quanto mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Porque, na verdade, o verdadeiro profeta, ele não fala que ele é profeta. Ele vai fazendo as coisas, né? Quem dá essa denominação são as pessoas que veem o que ele está fazendo. Então, quando vocês virem aí, ouvirem, né? Eu sou Jesus Cristo, tem vários, né, com o nome de e não sei mais o que, fica parecendo uma palhaçada, e é uma palhaçada, se você olhar com um olho bem científico, não é possível, porque se ele não está à altura de dignidade e de moralidade, e fala que é uma pessoa assim, é a mesma coisa que falar que o Buda reencarnou e a pessoa é a super apegada à matéria, cobra as consultas e fica rico. O Buda jamais faria uma coisa dessa. Então, é só ver o fundo da coisa, né? Pensar racionalmente. E uma das formas de você saber se o cara é falso é essa. Um profeta, ele nunca se autodenomina: eu sou profeta. Jesus Cristo falava: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Ao Pai, ele falava: bom é o Pai. Então, ele não se autodenominava com qualidade. Você nunca vai ver Cristo falando isso. Com qualidades, eu sou o maior, eu sou o melhor, eu sou um bonzão. Nunca você vai ouvir isso no Evangelho do Novo Testamento, jamais. Então, aqui eu só vou ler mais um pedaço, esse pedaço é importante. Não creiais em todos os espíritos, porque nós somos influenciados, nós estamos aqui. Vocês já viram aquele desenhinho, né? Tem um desenho que fica um anjinho de um lado, diabinho do outro. Aquilo ali é uma síntese. Esse anjinho aqui desse lado é o plano espiritual evoluído que vai nos encaminhar para um lugar certo, porque quem está no alto da colina, ele tem como dirigir quem está para baixo, porque ele está vendo mais. E o outro aqui, que é mais matéria, que é o diabinho, né? Seria um diabinho, mas é um espírito mais ainda atrasadinho, ele também vai. Se você atrair ele, se você é igual a ele,
gosto de muito de tudo que prende, né, a terra. E, inclusive, não quer nem saber de se desapegar de nada, né? Que adora segurar as coisas. Pronto, vai vir um monte de gente aqui do seu lado também. Então, é assim na vida. Por isso que é importante saber isso daqui, ó. Não creiais em todos os espíritos. Quem lê Kardec jamais vai aceitar um espírito falar que é Dom Pedro I e ficar aceitando aquilo. Jamais, jamais. Não é porque um espírito está falando ou está mostrando através de um instrumento, mexendo sozinho, que ele é quem ele diz que é. Não é assim. Por isso é importante, de todos, em todas as religiões, estudar em Kardec, porque assim você pode ver quando tem alguém ali mistificando, sendo falso, só para ganhar o quê? Poder, privilégio, influência sobre as pessoas. Se existem pessoas aqui na carne, encarnadas, que fazem isso, elas são dominadas por que espírito? Espírito que quer dominar, espírito orgulhoso, que passou para o outro lado, mas não se melhorou. Então ele fica ali manipulando a pessoa, com certeza. Ela fica muito pior do que ela já é. Essa que é a verdade. E quando a pessoa vai para o lado bom, ela fica melhor ainda do que ela é, porque ela está atraindo o quê? Espíritos que querem a verdade, espíritos justos, espíritos prósperos, espíritos que vão ajudar e ajudar o próximo e que vão receber muita luz. Isso é prosperidade também, não é só material a prosperidade tem que ser em todos os sentidos, né? Então vamos ver, ó. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se tem levantado no mundo. É muito perigoso. Por exemplo, teve aquele líder lá, que eu não lembro mais o nome, ele levou não sei quantas pessoas ao suicídio, ouvindo aquelas influências espirituais que ele se afinizava, e juntou a gente seguindo ele sugeriu lá que era uma libertação, sei lá o que ele falou, que eu não sei direito a história, e levou um monte de gente, não sei quantas pessoas ao suicídio. Isso é uma tragédia, gente. Isso é fruto de influência de falsos espíritos. Os fenômenos espíritas, longe de abandonarem os falsos cristos e os falsos profetas, longe de abonarem, certo? Os fenômenos espíritas estão longe de apoiar os falsos cristos e os falsos profetas, como as pessoas gostam de dizer. Isso é um golpe mortal neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele finalmente declara que os não opera. Eu nunca fui ler Kardec, estudar Kardec, porque eu queria ver espírito, porque eu queria conversar com quem já tinha partido. Nunca eu fiz isso, porque não me interessava, eu nunca me interessei em falar com espírito, ver espírito. Aliás, eu não vejo, não quero ver. Então, quem estuda mesmo Kardec não vai atrás disso daí. Não fica chamando pessoas que já foram. Só aqueles assim que vêm de outras religiões ainda com essa ilusão e usam sim, mas eles nem estudam. São pessoas que só frequentam lá o centro e querem falar com o parente, quer que o parente fale com eles. E não estudam. E esses são os falsos kardecistas, digamos assim, né? São pessoas que estão lá, mas que não estudam. Então, eles só têm a frequência ali por a obtenção de uma
de obtenção de um favor para eles. Eles querem falar com a pessoa que já foi. Mas desistam de fazer isso e ir para o kardecismo para fazer isso. Desistam, porque vocês vão ser levados a não fazer, vocês vão ser convidados a não fazer dessa forma. Primeiro que a outra pessoa do outro lado, ela tem que sentir que você aceita a situação. Primeira coisa. Segunda coisa, seja feliz aqui, você tem que construir a sua vida aqui e deixar o outro que foi construir a vida dele lá. Não virou santo. O santo, ele já é santo aqui, certo? Então, é falso achar que vai pra lá, vai virar outra coisa. Não vai. Você vai até ficar mais acirrado ainda do jeito que você é. Então, vamos tentar ser melhor aqui. É isso que o kardecismo convida. Você pode mudar a qualquer momento que você quiser. Então, mude antes de que você... Aproveita que você ainda pode achar Deus. Porque depois, se você vai para um lugar onde não vai ter acesso à informação, aí você vai sofrer. Aí sim, isso é sofrimento, isso é inferno. Que você mesmo está criando pela ignorância, né? Então aí ele fala, não peçais ao espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Do mesmo modo que a física, a química e a astronomia e a geologia revelaram as leis do mundo material, o kardecismo, o espiritismo, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que tanto quanto aquelas outras da ciência são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado ali explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por aí sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Por exemplo, Jesus, com o olhar dele, ele transformava pessoas. Maria Madalena, ele só olhou para ela profundamente, olhou para a alma dela, e ele conseguiu modificar ela. Ele conseguiu fazer com que ela fosse atrás dele, que ela se modificasse. Depois ela passou o resto dos dias ajudando leprosos e adquiriu lepra também. Aliás, ontem eu fui dormir, uma sensação assim, de uma pessoa que eu sinto, né, que está com uma casca muito grossa no espírito, ela não consegue ver com clareza. Então você sente que a pessoa está indo cada vez mais com aquela casca grossa, sem sentir, às vezes não consegue ter fé. E aí eu pensei, nossa, quando vem um câncer, quando vem uma lepra, e essa pessoa karma aquilo com dor, isso é uma benção se você conseguir intuir para onde que ela vai, se ela não se modificar, se ela não tirar essa casca. E às vezes só uma doença dessa que tira essa casca. Então é uma benção, porque a pessoa tá sendo ralada antes que ela vá pro precipício. É como se ela ficasse imune a cair no precipício com uma doença grave dessa. Aí me deu um alívio assim, e eu senti não gostaria de ter uma doença assim, mas se eu precisar, eu não vou ficar triste. Se eu precisar, eu vou me sentir aliviada de ter isso para ralar, para quando eu sair desse corpo eu ir para merecer um lugar melhor. Porque quando é o contrário, você está aproveitando toda a matéria, né, daquele jeito que você até esquece que é um espírito,
Quando você sai do corpo, você já não consegue se desligar dele, porque você tá tão apegado, você tá tão na esbórnia, né, de viver no corpo, aquelas vivências assim que você faz de tudo, que você tem dinheiro, você aproveita de tudo, e droga, e não sei mais o que, e pode ter tudo, e compra pessoas, e compra sexo, e vender não, mas compra sexo. Quando chega a hora de você passar desse plano para o outro, você acha que você vai para onde? Para um lugar leve? Não, você andou pesado aqui, você vai continuar andando pesado do lado de lá, só que do lado de lá a coisa é mais fluida, a coisa não tem a matéria para segurar, então aí você fica solto num lugar pesado. E aí o que você vai ter que conviver e o que você vai ter que encarar, você preferia 1000 vezes ter melhorado aqui. Porque é o verdadeiro inferno isso. Mas quem é o diabão? Não, é o diabão dentro de você que você não melhorou ele. Aí ele vai te levar vai continuar nessa pegada aí. Então, é isso que eu acho fantástico no Kardec. Ele mostra por que você tem que se modificar. Então, daqui. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só não aprovam. A missão se prova por efeitos morais. Ou seja, a pessoa ela se modifica, ela vence vícios, ela se supera, ela, cada vez que acontece uma coisa ruim com ela dá um salto sobre aquilo, ela faz aquilo melhor. Então, esse é o caminho, é essa reação sadia que a gente tem que ter. E não a cada queda ficar mais para baixo ainda, esperando que vai passar alguém, vai dar a mãozinha, passar a mão na nossa cabecinha e tudo bem. Deus quer a gente em pé, forte, firme, como um filho de Deus. Você já pensou para parar o que é isso? Filho de Deus. Você é um Deus também, com menos possibilidades que o Pai, mas é um Deus também. Então, não vai ser uma coisa levinha e simples a sua educação, concorda? E nem vai levar uma vida só, né? Tem que ser na proporção do Pai. Então, aliás, como já se tem dito, né, eu já li esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos e sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade, a luz, têm interesse em combatê-la. Quem prefere ficar na dúvida, vou ficar assim porque assim tá bom, e eu quero um véu, eu não quero ver a verdade, esses daí combatem mesmo. Porque é mais cômodo, só que depois você vai colher essa comodidade, como eu falei, e vai colher no pesado. Como você tá aqui no pesado, vai continuar no pesado depois, só que bem mais pesado. Só os que preferem a obscuridade à luz, né? Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É isso que eu estava falando. É mais perigoso isso, certo? A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios que passaram na Terra para a erraticidade, eles saíram daqui para lá e tomam nomes de pessoas importantes para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação dos mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que em diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, se tem apresentado como algum dos antigos profetas.
como Cristo, como Marta, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles, os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo o Espírito. Isso é São João que fala. Não acrediteis em todos os Espíritos, mas experimentai se os Espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres simples, morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem os bons espíritos que principalmente podem aplicar-se às palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Então vem um lá que diz que é o bonzão, que é Tiradentes. Vejo o linguajar dele, vejo o conteúdo. Às vezes pode ser até um espírito evoluído, mas ele usa o vocabulário da pessoa que está servindo de meio para eles passar a comunicação. E às vezes a pessoa tem um vocabulário muito pequeno e também não é um médio potente. Se for um médio potente, até analfabeto ele vai escrever com o espírito. O espírito consegue até fazer ele escrever. Se for um médio daqueles bem conscientes, né? Que realmente incorporam. Se for um que nem eu, que a minha mediunidade é toda consciente, então ele vai usar... O meu vocabulário é extenso, eles usam um vocabulário bom comigo, mas com outra pessoa que não tem estudo, eles vão ter poucas palavras para se expressar, mas veja o conteúdo do que eles estão falando. Você pode dizer, olha pessoal, nós temos que mudar o nosso modo de ser, deixar de ser muito tacanho e abrir mais a mão. E você pode, mesmo espírito, com outra vocabulário, falar: meus irmãos, nós devemos aprender a utilizar a forma de doação, a fim de que não nos tornemos tão egoístas e mesquinhos. Então, eu falei a mesma coisa, de uma forma bem simples e de uma forma um pouquinho mais rebuscada. E isso pode ser o mesmo espírito falando, certo? Agora, se ele falar alguma coisa que desarmônica, por exemplo, meus irmãos, não é porque o outro nos provocou que nós devemos ficar calados. Aí você já para e começa a pensar, peraí, eu não vou ficar calado numa provocação, mas e da face, da outra face, quando eu fui agredido, como é que fica? Então você começa a analisar, e aí você fica bem atento no que ele vai concluir depois, aí você vê, se ele te induzir à violência, não é o espírito bom. Se ele te induzir a autoanálise, a autorreforma, a construção interna, sim, vai ser um espírito evoluído. Todo aquele espírito que te induzir para aumentar orgulho, egoísmo e vaidade, pode esquecer, porque ele pode até falar coisas que vão te servir. Por exemplo, se você está com o ego lá embaixo, ele vai querer fazer você levantar o ego e vai falar certas coisas, tudo bem, mas ele é um espírito ainda bem mais matéria. Agora, ele também pode dizer para você, olha, se você abaixar demais, aparecem os fundos. Então, procure seguir a Jesus Cristo fazendo bem, mas evite dar a sua cabeça para ser cortada. Isso é sensato, né? Isso o Espírito está falando para você. Ele não está falando para você ir lá e atacar o outro, ele está falando para você se proteger.
Então, são essas colocações que você tem que analisar. E eu tô falando tudo isso, não é para induzir ninguém a ir numa sessão espírita, nada disso, mas entender como é que funciona Kardec. Kardec, ele desmistifica. Por que é bom desmistificar? Porque essa coisa, não podemos mexer com os mortos. Concordo, ninguém vai ficar invocando quem já foi para outro lado, se perturba eles. Mas também cria uma outra barreira de você falando não devemos falar com os mortos. Você cria uma aura tão errada em torno disso, que quando você está numa situação que aparece algum espírito, ele vai te enganar fácil porque você tem medo. Porque você não sabe do que se trata, porque você não sabe se pode questionar, porque você acha que é o demônio, você nem vai chegar perto. E às vezes, mesmo que você acha que é demônio, que não é, que é um espírito inferior, sem você querer, ele fica ali e você nem percebe. Então, fechar os olhos, meus amigos, não é a solução. A solução é saber que existe, saber que existem manifestações e como lidar com elas de forma real, de forma que você não seja um trouxa, de forma que você não seja uma pessoa medrosa, porque ninguém tem mais força que Deus. Tá errado isso. Falar uma coisa dessa, é coisa do demônio, não sei o quê. Eu vejo religiões que colocam o demônio acima de Deus, de tanta força, de tanta ênfase que eles dão para isso. Não é isso que é, não é dessa forma, não. Tá errado, isso é desequilibrado. Fazer dessa forma é você estar sempre à mercê, inclusive sem ver, mercê de ser influenciado por esse tipo de espírito e nem perceber. Você tá à mercê de alguém falar, ai, recebi uma profecia. Cuidado, porque se a pessoa não tiver moralmente muito elevada, ela pode pegar qualquer coisa lá e falar que é profecia e pronto, ela sai profetizando. Tinha uma dessas mulheres aí que eram profetisas, ela acabou com a vida de um casal, separou o casal, olha só. É aí que você vê o fruto da profetização. É o que ele faz que você vai ver se está certo, se está errado. É aquilo que sai da boca de você mesmo, ou de alguém que está falando que é uma profecia. Veja, pense se aquilo é construtivo, se está dentro da moral do Cristo. Sempre a moral do Cristo. Certo? Muito mais em Kardec a gente pensa na moral do Cristo. A gente usa esses conhecimentos espirituais para si, reforma íntima, porque a gente sabe que não adianta profetizar, não adianta receber espírito de luz, se a gente não se melhorar aqui, o bicho pega, e bicho literalmente, do lado de lá. Então, vamos praticar o que a gente lê, o que a gente aprende. Como disse a lição aqui para empresas, como que está o tamanho do seu ego. Isso é evangelho, é você abaixar a bola, é você saber que você não sabe tudo. É evangelho também, certo? Então fica aí as duas lições. Como é que está o seu ego? E falsos profetas. Vamos estudar, vamos questionar, vamos ver, para não cair em nenhum engodo, que às vezes, olha, a coisa é tão feia, como diz aqui, que engana até os experientes, engana mesmo, certo? Porque às vezes vem de gente que você nunca imaginava e vem uma coisa falsa, depois você vai ver. Mas aí, até aí já te roubaram. Tem golpes feitos, esses são os piores, que levam tua fé, levam dinheiro, levam tua fé, tua segurança. Esses são os piores. Então, muito cuidado, muita vigilância com gente encarnada no corpo, se passando por outras pessoas aí na internet que tem.
né? Pessoas falando que vem com uma foto, mas não tem nada a ver com a foto ali. Sempre peça para conversar pela câmera, e mesmo assim você ainda está correndo risco de ser enganado. Então, vamos ser espertos. Lê sobre falsos profetas, leia Kardec, principalmente o livro dos médiuns, que você vai se livrar de ser enrolado por gente encarnada e desencarnada. E o principal de tudo, ser você aquele, é melhor ser você aquele que foi enganado do que ser você aquele que enganou. Porque o que enganou, ele tá plantando. Você que foi enganado, você colheu alguma coisa aí, com certeza você colheu. Mas não fez mais e não faz. Não engane, não tire a fé das pessoas, senão no futuro você pode ser uma pessoa que nunca vai conseguir encontrar a fé. Certo? Tem várias por aí, porque no passado fizeram isso, tiraram a fé de muita gente. Até o próximo e boa semana com verdade, autorreforma e baixando a bola do ego.